Essa questão está relacionada com uma peça que nunca foi cobrada em direito do trabalho na segunda fase. E por isso nós trouxemos para que você possa, com isso, analisar e caso seja cobrado, como foi cobrado uma peça inédita no 36º exame, que foi o mandado de segurança, pode ser que caia agora também. Então vamos lá? João, empregado de uma empresa ligada ao ramo petróleo, vê-se constrangido em seu direito fundamental, a liberdade de locomoção. O fato foi que, em um movimento paredista deflagrado pelo Sindepetróleo, ele, bem como outros empregados, foram impedidos, ele como outros empregados, foram impedidos de acessarem as dependências das unidades da empresa de petróleo, Refinaria Félix S.A. O Sindipetróleo havia bloqueado acesso a todas as unidades da empresa. O movimento atentava contra a garantia constitucional do direito de ir e vir. Garantia constitucional do direito de ir e vir. Qual que é o remédio constitucional para impedir isso? Habeas corpus. Atrasando a escala de turnos, ameaçando e constrangendo empregados e impedindo a circulação de veículos. Você foi procurado por João com a medida judicial cabível e em qual juízo? É o habeas corpus. Não é mandado de segurança. Se nós pegarmos a lei, aqui eu vou pegar, por exemplo, a CLT, não, a Constituição Federal. Vamos lá pegar aqui a Constituição Federal para a gente acompanhar o inciso. Vou pegar aqui o inciso 69, que fala do mandado de segurança. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, atenção, não amparado por habeas corpus nem habeas data. Só cabe mandado de segurança quando não cabe habeas corpus nem habeas data. Quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Sindicato não tem autoridade pública e sindicato não está no exercício de atribuições de poder público. Sindicato é relacionado à atividade privada. Compreendeu isso aí? Então nós temos aqui, habeas corpus. Conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Não fala qual é a autoridade, se é autoridade pública ou não. Então pode ser o sindicato. Ele estava impedindo os empregados e demais serviços de chegarem até a empresa. Então ele estava impedindo, o empregado queria trabalhar. E ele, qual que era o remédio constitucional que ele poderia mandado? Habeas corpus e não mandado de segurança. Observação. Como localizar no índice emissivo? Previsão legal. Artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal e artigo 647 e 67 do Código de Processo Penal. Precisava falar do Código de Processo Penal? Não, porque é suficiente o artigo 5º da Constituição Federal, que é o que nós fizemos a leitura. Conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência. Olha aqui, a competência para apreciar e julgar habeas corpus impetrado contra ato praticado por particular é da vara do trabalho e não do TRT. O sindicato é uma entidade particular, não é uma entidade pública. Se fosse o juiz da vara que fosse a autoridade coatora, aí seria a competência do TRT. E se for praticado por um desembargador do TRT, a competência é do próprio TRT. Agora, e se for praticado pelo Tribunal Regional do Trabalho em si, uma súmula violando alguma coisa, uma decisão do pleno, aí é o Tribunal Superior do Trabalho. Então, competência do habeas corpus tem previsão no artigo 114, compete à Justiça do Trabalho, aqui, julgar os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição. E greve está relacionada à jurisdição trabalhista. Se o habeas corpus for impetrado contra ato de particular, a competência hierárquica será das varas do trabalho, sendo apreciadas pelo juiz monocrático. O TRT julga habeas corpus impetrado em face do ato do juiz do trabalho da vara. Então você compreendeu isso aí. Isso aconteceu no processo 1031 de 2015, data do julgamento. Tem um ano que foi julgado, mas essa aula está sendo feita em março, aqui 8 de março de 2022.
E aqui eu coloquei o link, depois eu vou disponibilizar para você consultar esse processo se você quiser baixá-lo. Então, como que seria a resposta? A medida judicial cabível seria a propositura de um habeas corpus perante o juiz da Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, pois a Constituição da República Federativa do Brasil de 88 prescreve em seu artigo 5º. Aí você pode copiar ou parafrasear o que está escrito no artigo. Aqui eu citei o Código de Processo Penal, mas não precisaria citá-lo. Aqui tem a citação do Código de Processo Penal só para conhecimento. Aqui, até aqui, seria o suficiente para você pontuar. E aí nós vamos, se fosse uma peça, modelo da peça. Douto juízo da Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, lembrando que habeas corpus é como se fosse uma petição inicial, né? João, qualificação e endereço completos. Você vai observar que esse início é idêntico a todas as reclamações trabalhistas que nós fizemos. O que nós acrescentamos aqui? Qual que é a base? O artigo 114, 4 da Constituição Federal e artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal também. Precisaria citar o Código de Processo Penal aqui? Não precisaria citar, mas eu deixei só para conhecimento. Impetrar. Habeas corpus se impetra. Impetrar habeas corpus em face do Sindepetróleo, qualificação e endereço completos, pelas seguintes razões. Mérito. A presente demanda versa sobre abusos cometidos pelo sindicato impetrado, que está causando prejuízos irreparáveis aos seus empregados, constrangendo ao direito fundamental à liberdade de ir e vir, sob argumento de se encontrarem em greve. Tem bloqueado as estradas das unidades da empresa, impedindo a entrada de pessoas e veículos. Infere-se assim do outro julgador, que é a analisar os limites, coibir excessos, garantir direitos, conexos e reparar os danos que decorram do exercício do movimento paredista. É atribuição constitucional da Justiça do Trabalho, inclusive no tocante ao julgamento do habeas corpus. Aí você cita o artigo. Isso não precisa falar com essas palavras que eu estou falando. Você pode pegar o fato e vai relacionar. O fundamento vai estar no artigo 114, artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal. Você pede o direito de deferimento liminar, para quê? Porque tem perigo e mora, porque tem um receio que a demora da decisão judicial cause o dano grave ou de difícil reparação. Portanto, juntamente com fumaça do bom direito, o perigo e mora é requisito indispensável para a propositura de medidas com caráter urgente. Frente ao supranarrado, verifica-se todos os requisitos exigidos pela lei que o deferimento liminar para expedição de salvo-conduto em favor dos pacientes, no caso aqui foi só uma pessoa, então é do paciente, independentemente da oitiva do impetrado, desobstruindo as estradas. O que você quer que ele faça? Desobstrua as estradas, abstência de impedir a entrada dos pacientes, do paciente e das outras pessoas também, que o habeas corpus você pode entrar no geral, por isso que eu acho que eu coloquei aqui no plural. E cessando o constrangimento ao direito fundamental à liberdade de ir e vir. Requer ainda a estipulação de pena pecuniária diária para cumprir. Porque se ele persistir na obstrução, aí vai ser deferido a multa diária. Ou caso o impetrado desobedeça a determinação judicial, insistindo na realização do ato aqui noticiado, além das demais sanções legais. Pedidos. Aí você vem com os pedidos. A concessão da liminar para determinar a expedição de salvo-conduto, nós falamos lá, que seja intimado o sindicato para que deixe de praticar os atos ilícitos, né, sob pena de pagar a multa diária, e fazemos aí os requerimentos finais. A notificação do impetrado para apresentar resposta ao presente habeas corpus, requer produção de todos os meios de prova, requer regular prosseguimento do feito com a ratificação da liminar concedida. Nesses termos, pede deferimento, local e data, advogado OAB. Uma peça simples para ser elaborada, mas se você não tem esse conhecimento, você não elaboraria. Vou deixar esse modelo, vou juntar aqui para que você possa ter acesso. Espero que tenha gostado.